Olá, eu sou a Natália aqui do Eu Sem Fronteiras e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre saúde mental, os nossos distúrbios da mente, né, que afetam tantas pessoas ao redor do mundo e a importância da conscientização sobre cada um deles. Principalmente no último ano de 2020, 2021, nunca foi tão falado sobre saúde mental, sobre ansiedade, sobre medo e todas as coisas que essa pandemia trouxe pra gente. E agora, né, em setembro, está chegando a campanha do Setembro Amarelo, que é um mês sobre a conscientização da prevenção ao suicídio, e de todas as doenças que levam a este fim, né? E tudo isso é muito importante. Mas aí você se pergunta, o que que tem a ver isso com esse assunto de autoconhecimento, espiritualidade que a gente fala no canal? Ao meu ver, tudo. Por quê? Normalmente as pessoas chegam até um caminho de autoconhecimento porque elas estão passando por alguns processos que as levam para uma terapia e através da terapia elas começam a entrar em contato com o autoconhecimento ou até mesmo com a busca pela fé ou por alguma coisa que a auxilia a passar por aquilo. Eu acredito que sim, isso tem uma concordância e trazer a conscientização sobre isso pode ajudar muitas pessoas. Lembrando que nada substitui o acompanhamento psicológico, o acompanhamento médico correto e que tudo que nós compartilhamos sobre meditação, livros, terapias integrativas, né, terapias complementares, todas elas são complementares ao seu tratamento com um psicólogo, com um médico formado, né? Existem estudos sobre isso, que se vocês quiserem a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso em outro momento, mas tudo é integrado. Nós temos que cuidar do nosso corpo físico, da nossa mente, do nosso espírito, sem descartar nenhum deles. Então vamos lá, vamos entender por que a conscientização quanto aos distúrbios da mente é uma coisa importante. E eu vou trazer um exemplo bem simples. Por exemplo, todo mundo, ou quase todo mundo, sabe quais são os sintomas de uma gastrite, quais são os sintomas de uma gripe. E nos primeiros sinais desses sintomas, é muito comum que a pessoa fale: bom, isso pode ser uma gastrite. E você vai procurar o médico, fazer o exame, identificar se realmente aquilo é uma gastrite ou outra coisa e fazer o cuidado correto. Então, por que que nós não podemos saber quais são os sintomas de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico? Por que que isso tem que ser um tabu tão grande? As pessoas têm medo de falar sobre isso, mas isso tem que ser cada vez mais natural. Porque quando você tem isso na sua mente, você pode observar esses pequenos sintomas, os primeiros, nas pessoas ao seu redor, e até falar para ela: tenta buscar um psicólogo antes de que aquilo acarrete uma coisa pior. Um exemplo também que eu tenho em mente é, por exemplo, você é pai, você é mãe, né? E você não se informa sobre esses assuntos de saúde mental, mas você percebe que o seu filho tá dormindo quase o dia inteiro, não come, vive ansioso, né? Ou tá com algum comportamento e você não sabe que aquilo pode ser um sintoma de depressão, por exemplo. E sem querer, inconscientemente, você pode julgar o seu filho, você pode falar uma palavra que machuque ele, chame de preguiçoso, de dorminhoco, qualquer coisa que acabe piorando a situação. Então é importante você ter esses sintomas em mente exatamente para acolher o seu filho, o seu amigo, a sua mãe, quem quer que apresente esses sintomas, porque assim há a possibilidade de fazer um tratamento correto e evitar que aquilo se desenvolva ou até mesmo ajudar com que a pessoa se liberte daquilo completamente. Então, tendo isso consciente, você identificou que alguém que você conhece está passando por isso ou que você mesmo está passando por isso e se pergunta o que que você tem que fazer agora que você percebeu que pode estar com algum problema. O primeiro passo é, claro, procurar um médico e aí o médico vai te diagnosticar e te encaminhar para um tratamento adequado. A partir do momento que começar o tratamento, é importante lembrar que aquela ansiedade, aquela depressão ou qualquer problema que aparecer não se formou do dia para a noite. Aquilo levou anos, talvez a sua vida inteira, para ser formado. Então, o tratamento psicológico não vai resolver a sua vida em uma sessão ou duas. Não existe nada que resolva todos esses problemas em uma sessão ou duas. É preciso fazer o acompanhamento com paciência e respeitando o seu próprio tempo, seu próprio limite. Também é interessante não ter vergonha do que você sente, compartilhar os seus sentimentos. Principalmente, acredito que os homens que foram criados, né,
para não expressar sentimentos, para não chorar, para ser sempre muito forte. E às vezes isso acaba criando ali muita pressão dentro de si. Procure um psicólogo, um amigo, alguém que você consiga ser vulnerável e se abrir mesmo. E talvez você não precise chorar para todo mundo, mas tenha um porto seguro em que você possa expressar seus sentimentos sem vergonha disso. Por último, assim, uma sugestão, né? É se afastar das redes sociais ou se afastar de algumas coisas por um tempo, se permitindo realmente passar por esse processo sem comparação com os outros, sem a pressão. É importante identificar o que está te fazendo mal e se afastar disso enquanto você ainda está se preparando para lidar com isso de forma mais saudável. Eu falei um pouquinho, né, do que a gente pode fazer por nós e pelo próximo nesse tópico anterior, mas agora quando eu identifico que uma pessoa próxima a mim está realmente com um sintoma daquilo, está passando por aquele problema, o que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa que eu amo, né? O primeiro passo é a conscientização para identificar os sinais e poder orientá-la da melhor forma possível caso ela ainda não esteja enxergando aquilo nela mesma. Muito cuidado com os julgamentos, porque você às vezes vai perceber que alguém desenvolveu ali um problema por causa de uma situação específica que para você passou na vida assim com muita facilidade. E aí você vai julgar aquela pessoa como fraca, vai impor a sua verdade para ela. Então, muito cuidado, porque cada pessoa lida com uma situação de um jeito diferente e nós temos que tomar cuidado com o julgamento para não piorar a situação. Eu não lembro onde foi que eu vi isso, qual frase que é ou de quem que é, mas era alguma coisa parecida com só fale se aquilo que você for falar realmente for ser construtivo para a pessoa, né? Por isso, muito cuidado com o que você fala. O terceiro passo que você pode fazer é oferecer uma escuta consciente. O que é uma escuta consciente? A pessoa chegar para você com um problema, com aquela dor dela, e você respirar fundo e prestar atenção no que ela está falando e tentar prestar atenção de verdade ao que ela está falando, se interessando pelo assunto e principalmente não tentando transformar aquilo na sua história. Se a pessoa está contando uma dor dela, tente não falar, mas eu também passei por isso, porque comigo foi pior, porque comigo é assim. Quando for o seu momento, você fala. Mas enquanto ela estiver desabafando, permita que o assunto flua, escute com consciência, com amorosidade e acolhimento, porque aquilo também vai ajudar. Lembre-se também de celebrar as conquistas com as pessoas que você ama. E se a pessoa que estiver passando por aquilo não estiver conseguindo reconhecer aquela conquista, aquela melhora dela, dá uma incentivada, mostre para ela o quanto ela está evoluindo com o tratamento e incentiva ela a continuar se cuidando pelo bem dela. Isso é o que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês sobre o meu entendimento a respeito de saúde mental e conscientização. Lembrando que eu não sou uma profissional da saúde, tudo que eu compartilho com vocês foram coisas que eu aprendi na minha jornada durante o meu tratamento psicológico, em leituras, em conversas, em trocas. Então, é muito importante que vocês também reflitam sobre o que eu estou falando e vejam se isso faz sentido para vocês. Se você estiver assistindo e for um profissional da saúde e o que eu estiver falando realmente for correto, deixa aqui nos comentários, deixa também as suas dicas que complementariam esse vídeo, porque tudo isso pode ajudar alguém que esteja passando por um problema ou alguém que identifique que alguma pessoa amada está passando por isso. E vale ressaltar também, lembrar que a nossa dor não é igual à do outro, então embora a gente possa até já ter passado por uma síndrome do pânico, uma ansiedade ou qualquer coisa parecida, isso não significa que o outro vai experimentar isso da mesma forma que você. Então tenha respeito pelo processo e pelo tempo da pessoa, porque só ela entende o que ela está passando. E por fim, uma última mensagem que eu gostaria de deixar nesse vídeo aqui. É muito importante que nós tenhamos datas que nos lembrem sobre a saúde mental, como o Setembro Amarelo, tem também Janeiro Branco, que fala sobre saúde mental, mas essa conscientização, as condutas, o cuidado, tudo isso tem que ser levado para todos os dias do ano. Para que nós nos lembremos de tomar muito cuidado com os comentários que nós deixamos nas fotos de alguém, no vídeo de alguém, com aquilo que nós falamos para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos avós, nossos amigos, porque naquele momento, se a pessoa estiver passando por uma fragilidade e ela receber um comentário muito negativo, mesmo que você tenha falado aquilo muito da boca para fora, isso pode ser alguma coisa que impacte a vida da pessoa de forma muito pesada e que pode causar coisas que nós não gostaríamos que acontecesse.
principalmente no mundo das redes sociais, em que as pessoas têm muita coragem para falar nos comentários coisas que machucam o outro, achando que aquilo não vai atingir da mesma forma que atingiria quando estivesse falando pessoalmente, aquilo atinge e aquilo pode causar um trauma muito grande na pessoa. Às vezes ela tá tentando começar a se desenvolver e você deixa um comentário negativo falando da aparência dela, falando do jeito que o cabelo dela é ou do jeito que ela faz as coisas, não de forma construtiva, mas de forma ofensiva. Isso faz muito mal. Então a gente tem que tomar cuidado, lembrando sempre de que não devemos comentar para os outros aquilo que você não gostaria de ler nos seus próprios comentários, tá bom? E por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa a sua avaliação, deixa um comentário, compartilha com a gente as suas experiências. Lembra de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que é necessário que ela escute essas palavras também, que seja importante para o processo dela. E nós nos vemos no próximo vídeo.